E aí, jovens heróis da fé, bem-vindos a mais uma sessão de treinamento intensivo. Podem se preparar porque o nosso encontro de hoje vai guiar a gente pelos segredos mais profundos e incríveis da nossa história. Pensem nisso aqui como aquele arco principal de uma aventura super épica, sabem? A gente vai explorar a missão divina suprema, entender a fonte de todo o amor e descobrir qual é o maior poder que a gente recebe para nossa jornada. Então, bora mergulhar direto nos mistérios da Trindade e da Eucaristia. Mas aí fica a grande pergunta: como exatamente o maior mistério de todo o universo salva a gente? E olha, essa não é só uma daquelas curiosidades que a gente lê rapidinho e esquece, não. É, na verdade, a grande revelação do plano definitivo de resgate da humanidade. Sem entender e dominar esse segredo, é praticamente impossível completar a nossa missão com sucesso. Então, vamos para a seção 1, a grande missão. Para a gente entender direito o que é essa grande missão divina, a gente precisa olhar para como a nossa história de salvação foi desenhada passo a passo lá desde o comecinho. Tudo começou com uma grande queda. Lá no início, a humanidade acabou perdendo o rumo por causa do pecado original, se afastando daquele caminho brilhante que Deus criou. Mas o Criador não abandonou o povo na escuridão de jeito nenhum. Ele planejou e mandou uma verdadeira equipe de resgate ao longo dos séculos. Primeiro, vieram os profetas, tentando orientar o pessoal de volta para a luz. E mesmo quando eles foram rejeitados e a missão parecia quase impossível, a compaixão de Deus falou muito mais alto. Foi bem aí que ele enviou o seu próprio Filho único. Jesus Cristo se fez homem, ensinou pra gente a verdade, revelou o Pai, venceu a morte numa batalha épica lá na cruz e, claro, ressuscitou. E para coroar toda essa missão, a gente recebeu o dom maravilhoso do Espírito Santo, que é o que dá força pra gente viver uma vida totalmente nova. Agora, o que tudo isso tem a ver com o nosso momento de agora? Bom, com o fim daquela grande celebração da Páscoa, a gente entra no que é chamado de tempo comum. Mas não se deixe enganar por esse nome, viu? O tempo comum é, na verdade, a nossa fase de missão totalmente ativa. É aquela hora em que a gente pega todo aquele nosso treinamento teórico e leva direto para o campo de batalha do dia a dia, vivendo a alegria cristã e testemunhando o Evangelho em cada atitude nossa. O que nos leva à nossa sessão 2, o mistério da Trindade. Para enfrentar os desafios dessa nossa fase ativa, a gente precisa mergulhar na lição principal do nosso arco de treinamento. A gente precisa entender a fonte verdadeira do nosso poder. Pensem na Trindade como equipe suprema, sabe? É a síntese perfeita de toda a nossa fé, trabalhando por uma harmonia que não quebra por nada. A gente tem 3 pessoas divinas reais. O Pai, que é o nosso grande Criador e a origem de toda a vida. O Filho, Jesus, que é o nosso Salvador, aquele que entregou a própria vida para resgatar a gente. E o Espírito Santo, o Santificador, que fortalece a gente por dentro, ilumina as ideias e guia os nossos passos. E o detalhe mais legal aqui é o seguinte: Deus não é um ser que fica lá longe, distante. Ele é puro amor, pura comunhão, e Ele quer estar super próximo de todos nós. E se isso tudo ainda parece um enigma meio difícil de desvendar, bora usar um truque visual bem legal. Como que Deus pode ser 3 pessoas distintas, mas, ao mesmo tempo, ser um só Deus verdadeiro? A analogia da água ajuda muito a imaginar isso. Pensem bem, a água pode assumir a forma super firme do gelo, pode ser totalmente líquida, ou pode ser aquele vaporzinho invisível, né? São 3 estados completamente diferentes, agindo de formas diferentes, mas em qualquer uma dessas formas continua sendo 100% água. A essência divina é bem assim. Ela é uma só, intacta e perfeita, mas as 3 pessoas são realmente distintas. O Catecismo da Igreja até traz uma afirmação muito forte sobre isso. Ele diz: o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. Isso prova que a gente não está aqui só decorando curiosidades aleatórias. A gente está aprendendo simplesmente o coração e a verdade central que sustenta o universo inteiro. Toda a energia da nossa missão gira em torno dessa descoberta. Avançando para a seção 3, celebrações e a nossa fé. E para garantir que toda essa sabedoria de milhares de anos não se perdesse no tempo, a Igreja usa ferramentas imbatíveis, as nossas celebrações. Ao longo dos séculos, a gente contou com verdadeiros mestres, guardiões da tradição. Foram os grandes papas e bispos. E é importante lembrar desse detalhe: esses heróis históricos que lideraram a Igreja no passado eram todos homens, que foram escolhidos para defender com muita garra a verdade do Evangelho. Eles enfrentaram ameaças reais contra a fé, que a gente chama de heresias, em reuniões gigantes super históricas, tipo os concílios de Nicéia e de Constantinopla. Eles garantiram que a verdadeira face divina de Cristo fosse protegida para sempre.
E até hoje, a gente mantém essa vitória brilhando através das grandes festas do nosso ano litúrgico, como aquele dia espetacular de Corpus Christi. E por falar nisso, chegamos na sessão 4, o poder da Eucaristia. Falando em grandes vitórias, chegou a hora de revelar qual é o item de recuperação de energia definitivo para a nossa caminhada. Durante a Eucaristia, o que acontece lá no altar é por ação do alto. Pelo poder imenso do Espírito Santo, dons super comuns que vêm da terra, como o pão e o vinho, deixam de ser só um alimento do dia a dia. Eles passam por uma transformação total e viram o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. É o pão da vida. É aquele nutriente espiritual que restaura nossa energia para a gente vencer as batalhas diárias da nossa missão. A nossa tradição ensina algo super importante. Na Eucaristia está contido verdadeira, real e substancialmente o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Prestem atenção, jovens aprendizes. Isso não é só um símbolo ou uma historinha inventada. É um encontro físico, real, com o próprio Senhor. É o nosso grande escudo e a prova mais concreta de que a Trindade habita e age bem aqui, no meio de nós. Vamos então para a nossa última etapa, a sessão 5, o nosso chamado. Muito bem, equipe, o nosso treinamento de base está concluído com sucesso. Mas a aventura não acaba aqui no aprendizado, claro. Como que a gente vai transformar toda essa teoria poderosa em ação de verdade lá fora? A nossa fé é uma habilidade que precisa ser usada, ela nunca pode ficar parada. Então, anotem aí os objetivos diretos da nossa jornada. Primeiro, focar no amor a Deus e amar quem está do nosso lado, sempre praticando o bem. Segundo, caminhar junto com as outras pessoas, formando uma aliança de verdade e espalhando a paz. E terceiro, procurar sempre receber a Eucaristia para que a nossa força interior nunca acabe. É sendo próximos uns dos outros que a gente se torna um reflexo vivo do amor divino. E guardem essa certeza no coração de vocês, em todas as etapas. Assim como ele fez com Moisés lá na antiguidade, o nosso Deus caminha firme do nosso lado hoje. Ele veio até a gente não para condenar os nossos erros, mas para trazer a salvação total. O Senhor é fiel, pessoal, e Ele está sempre pronto para nos guiar em cada desafio dessa missão incrível. Se esse conteúdo ajudou a entender melhor a fé e a ação de Deus, já deixem o like. Isso ajuda muito a nossa guilda e o canal a alcançar mais pessoas. E se vocês ainda não fazem parte da nossa equipe, aproveitem agora. Inscrevam-se no canal Catequista Felipe Lucas e ativem o sininho para não perderem nenhum treinamento sobre fé, doutrina, Bíblia, catequese e espiritualidade. Agora eu quero ouvir de vocês. Já tinham pensado sobre isso antes? Ficaram com alguma dúvida ou têm alguma sugestão de tema? Deixem aqui nos comentários, eu leio todos e posso até trazer as perguntas de vocês na nossa próxima explicação. Muito obrigado por participarem desse grande treinamento hoje, guerreiros. E para encerrar, pensem nisso. Se o Deus que criou as estrelas escolheu habitar na gente, qual é o limite do amor que podemos espalhar pelo mundo? Continuem firmes na missão.